Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Resenha Automotor, sempre com apoio do Banco BRB e também da Pirelli. Hoje a gente vai falar sobre Fernando Alonso, piloto que completa 42 anos de idade e continua dando show na Fórmula 1, agora mais forte do que nunca nessa parceria com a Aston Martin. E o Regi vai nos contar aqui boas histórias, além de falar o que espera do Alonso na sequência do campeonato. Lembrando a você, sempre o Resenha Automotor no ar, com o apoio da Pirelli e do Banco BRB, o Banco de Brasília. Bom, Regi, Fernando Alonso, antes de mais nada, como é que você está? Como é que você enxerga essa reação aí do Alonso, né? Depois de 2 anos, mais ou menos, né? Naquela Alpine que ia, não ia, continua não fundo, e ele teve um grau de ganho muito grande nessa transferência dele, né? Que a gente não esperava, né? Mas que certamente eu sempre penso nisso. O Alonso é um cara é uma inteligência além do normal entre os pilotos da Fórmula 1, como é o Hamilton, como é outros que eu conheci. E o Alonso, ele contava com isso. Talvez nem tanto, não contava em começar o ano como segunda força da Fórmula 1, mas ele, para largar uma estrutura como a da Alpine, que por trás tem a Renault, é porque ele acreditava bastante no pacote que havia sido prometido a ele pelo Lawrence Stroll, né? Então, é um cara com 42 anos de idade, completando agora 42, o cara está nesse nível. E aquilo que eu digo sempre, Thiago, o automobilismo, como um esporte individual, você depende muito da sua cabeça. E você está conseguindo resultados, está evoluindo. O cara faz 5 primeiras corridas, 4 pódios. 6 primeiras corridas, 5 pódios, sendo 1 em segundo lugar. Aí o cara vai evoluindo cada vez mais, né? Você cresce dentro de si mesmo e acreditando em você e no carro é tudo que um piloto precisa. Ele é impressionante o que ele tem feito aos 42 anos de idade, chama a atenção de fato. E me parece, né, Regi, que ele é um cara que... Assim, a gente sabe que todos esses atletas, todos esses pilotos têm a vitória como o único objetivo da vida. Mas parece que o Alonso ele tem isso num grau superior. E eu te pergunto, talvez pelo início difícil, o Alonso não era um cara de família rica. Por ter sido um cara improvável a chegar lá, será que isso também tem uma influência do tipo, o cara já de início sabia que não podia perder, então tinha essa dificuldade em lidar com qualquer resultado que não fosse a vitória? Pode ser, você está me dando um caminho aí, porque normalmente seria o contrário, né? O cara que já tem tudo para chegar, esse é que não vai aceitar a derrota de jeito nenhum. No caso dele, não, né? Filho de um mecânico e de uma funcionária de uma loja de departamentos. Era uma carreira pouco provável, né? Até que ele achou o dono de um fabricante de karts, né? Como é que chama a fábrica de karts? De Genis Marcot, né? Que acreditou nele, abraçou a carreira dele e conseguiu fazer com que ele se mantivesse aí. Os patrocínios necessários para aquele início de carreira, que eram pequenos ainda. E depois ele caiu nas mãos do Flávio Briatore, caiu nas garras, na paixão do Flávio Briatore, né? Que pode ser bom e pode ser ruim. Para ele foi bom. Então, para ele foi bom, eu acho que para ele pode começar a ser ruim agora, se ele continuar muito ligado. Eu sou muito duvidoso para falar do Flávio Briatore, porque não gosto mesmo dele e tivemos problemas sérios com o caso do Crashgate lá de Singapura, e ele acabou, por vias indiretas, né, sendo expurgado da Fórmula 1 por aquele escândalo que eu acabei levantando na imprensa, né? Mas, enfim, também ele não está nem aí com isso, não,
nem lembro mais quem eu sou. Na época ele sabia, mas nem lembro mais quem eu sou. E, de fato, ele tem aparecido de novo, mas aparecido, e muita gente diz, o Briatore está de volta. Não, não é isso, é que ele nunca se separou do Alonso, né? É uma devoção, né? É uma devoção mesmo. E será que ele traz patrocínios hoje para o Alonso? Não, duvido que traga, né? Porque o Alonso é um nome na Espanha que não precisa mais do Briatore, com os patrocinadores que ele tem. Mas está lá ligado, talvez seja uma necessidade do próprio Briatore de se manter o cordão umbilical aí ligado à Fórmula 1, né? Ele que é um cara realizado, financeiramente realizado, ele foi lá fazer a fama dele, porque ele vive mesmo dos milionários no mundo que frequentam o clube dele chamado Millionaire, né? lá em Mônaco. Mas aí o Briatore foi importante, sim, nesse momento, que o Briatore, isso é muito importante, o Briatore teve o Briatore teve uma escola com Michael Schumacher. Então, ele, na sequência de Schumacher, ele pegar um Alonso, o Alonso, para o Alonso isso foi muito bom, isso foi muito eficiente. Olha a curiosidade, ele trabalhou com o Schumacher, não sei se ele teve importância em fazer o Schumacher cometer as vigarices que cometeu, provavelmente sim, né? Vigarista que é. Quem sabe se ele não fez o Alonso se tornar um vigarista, não foi tão grave quanto o Schumacher, mas em algumas vezes sim, né? Tem um dado muito legal que aconteceu em Mônaco, você deve lembrar o ano, aquele que o Schumacher fez a pole e o Alonso estava vindo numa volta muito rápida, e o Schumacher, de propósito, errou ali na rascasse e tal, tomou cuidado para mal encostar no guarda-reio, barrou o caminho e tal. Aquele episódio, você vê o Briatore vindo lá de trás no box, esbravejando, dizendo, eu sei como é, eu sei como ele é, né? Então, mais ou menos assim, eu sei como ele é, porque eu ajudei a fazer ele ser assim. Então. E no momento ele acabou sendo o prejudicado. E é curioso, Regi, você citar essa relação deles dois, né, do Briatore e do Alonso. Eu me lembro que você trouxe o furo mundial aí do crash gate, né, da batida intencional do Nelsinho Piquet no GP de Singapura do ano anterior. Você trouxe isso na transmissão do GP da Bélgica de 2009. 15 dias depois, se eu não estiver enganado, foi o Grande Prêmio de Singapura de 2009. E eu fui a essa corrida, eu estava lá nessa corrida. E o Fernando Alonso chegou em terceiro com o carro da Renault, já sem patrocínio nenhum, porque a ING, que era a patrocinadora, a seguradora, já tinha pulado fora. Então era um clima muito ruim na Renault, e o Briatore, se não estava afastado, estava para ser, por parte da própria direção da Renault. E o Alonso vai ao pódio, e na entrevista coletiva, com todo mundo até desconfiando dele também, do que ele sabia, do que ele não sabia, ele vira para as câmeras e fala, eu quero dedicar esse terceiro lugar ao Flávio, que está passando por um momento difícil. Ou seja, ali com o mundo inteiro com um olhar de reprovação sobre ele, sobre a Renault, sobre tudo o que tinha acontecido, ele bateu no peito e falou, eu estou com esse cara é meu. Então, assim, você pode ver como uma lealdade muito grande, que de fato é, ou também uma formação de quadrilha aí, né? Porque o negócio era feio lá e ele não se desligou do Briatore. Agora, Regi, a gente falou do começo da carreira do Alonso. Que importância teve o Tarso Marques para ele? Porque o Tarso foi o primeiro companheiro de equipe e o Alonso sempre demonstrou muito carinho pelo Tarso. O Tarso me fala que ele sempre teve muito carinho do Alonso e que eles se falam constantemente, né? E o Tarso, nossa, ele conta, né? O Tarso, no momento em que surgiu na carreira, tinha muita gente que achava ele assim um talento
incomum. O Briatore, inclusive. O Briatore, inclusive, né? Eu me lembro o assessor de imprensa dele aqui, que era o Charles Mazanasco, um grande amigo nosso, que também nos deixou o ano passado. E o Charles tinha sido assessor do Senna, então ele falava para mim, é o novo Senna, né? Então isso poderia ter causado algum problema ali em relação com o Alonso, num relacionamento com o Alonso, mas não, o Alonso gostava mesmo dele. E usou a experiência do Tarso, né, para se dar bem naquela Minardi, que era um problemaço, e o Tarso já tinha 2 temporadas de Fórmula 1 feitas anteriormente, então isso contribuiu muito, sem dúvida alguma, para a evolução do próprio Fernando Alonso. Regi, acho que o que fez o Alonso, principalmente, foi o nível do adversário que ele superou quando ele chegou lá. Porque, puxa 5 anos para trás, a gente não conseguia ver o Schumacher sendo superado. Tinha aparecido um cara de nome Juan Pablo Montoya, que era virado no girar e não tinha conseguido. E o Alonso foi lá e conseguiu. Então, o fim da era Schumacher que ele construiu, acho que foi o que elevou o Alonso ao patamar dos grandes, né? Foi sim. Você citou o Montoya. Quando a gente ia para a Alemanha, para todo mundo ter uma ideia da importância que teve o Montoya, do quanto ele tinha de talento, os alemães consideravam assim o único adversário que o Schumacher tinha. Eles tinham ódio do Montoya, né? Levavam para os autódromos esse ódio, com faixas contra o Montoya, tudo. Só que o Montoya é uma pessoa que assim muito desequilibrada emocionalmente, muito, né? E a determinado momento parecia que ele não focava na carreira. Parecia não, com certeza. Parecia mais gordinho. O Rubinho chama ele até ele gordito. Né? E isso é verdade, isso é verdade. Tem um negócio que você pode encontrar no YouTube aí, um dia que ele está entrando num autódromo com a mulher dele era super simpática e tal, e um cinegrafista vem afastando com a câmera aqui, claro que sem ver, né, com a câmera aqui, né, e bate na cabeça dele. Que escândalo que ele fez, meia hora para controlar o Montoya. Então, ele parecia isso, ele poderia ter sido, sim, um sério adversário ao Schumacher. Foi, mas por muito pouco tempo e não tirou nada do Schumacher, né? O Alonso veio a ser esse cara. Vamos dizer que, se fala assim, os campeonatos que o Alonso ganhou foi com um carro ótimo, foi com um carro bom. E ele ganhou 2 campeonatos em cima do Schumacher, em plena fase do Schumacher, né? Verdade. 2005, 2006. Até tinha a McLaren na briga também com o Kimi, mas 2006 o Schumacher era seríssimo candidato ao título, né? Acho que teve a corrida do Japão que ficou claro que não ia rolar mais, mas até ali o Schumacher estava firme na disputa. Eu acho que o Alonso, com esse valor todo que ele demonstrou nessa época toda, que foi exatamente por ele não ter conseguido mais duelar com porque o Schumacher também já estava aí, depois o Schumacher entrou meio que querendo parar com a carreira, né? Mas o Alonso queria um bicampeão que sempre se considerou, e é uma verdade, sempre se considerou um cara assim com muito menos títulos do que ele merecia. Se há um cara, eu gosto de definir um grande campeão na Fórmula 1 como o cara que acredita muito em si, que tem a autoconfiança lá em cima, né? Todos que eu conheci, né? Todos, Schumacher, Senna, Piquet, Alonso, Hamilton, Verstappen, mas o Alonso, não só ele tem isso, como ele gosta de mostrar. Se você perguntar hoje para o Alonso, o melhor piloto da história, quem foi, ele vai falar Fernando Alonso. É uma certa marra, né? Certa marra. Então, ele com isso, ele foi para a McLaren na certeza absoluta de que ia ganhar o 3º título em 2007, o primeiro ano, o 4º, o 5º, quantos títulos viessem. Ele foi lá para liderar a equipe. E a gente vai
até entrar nesse assunto também, Regi, mas antes eu quero chamar a atenção de vocês, porque a gente está no assunto Michael Schumacher, está aqui na minha frente um capacete do Schumacher, então eu vou convidar vocês a curtirem aqui com a gente o momento aqui que o BRB traz para você, né? O estante do Regi, o quadro em que o Regi traz alguns objetos da sua coleção particular aqui para nosso deleite, e esse é um deles hoje no quadro Estante do Regi. Bom, Regi, está na nossa mesa aqui o capacete do maior campeão de todos os tempos, ao lado de Lewis Hamilton, né? Os dois empatados com 7 títulos mundiais. Como é que esse item foi parar na sua estante? Cara, isso é uma história muito bacana. Ele não me escolheu para dar o capacete, mas a patrocinadora principal dele escolheu o jornalista que ela considerava o mais importante do Brasil, para no GP do Brasil o Schumacher fazer esse presente, né? Só que o que precedeu isso foi sensacional. A gente, numa Ferrari de passeio, até não só de 2 lugares, mas tinha o assento de trás também, que é para caber o cinegrafista, né? Então nós botamos um cinegrafista da Globo atrás, o Schumacher pilotando e eu do lado, e fomos dar uma volta em Interlagos. Quer dizer, na verdade eu fui gravar uma entrevista com ele andando. Então ele andando, descreveu um pouquinho da pista e tudo, e aí começamos a conversar sobre a carreira, o que é isso, o que é aquilo, o que ele achava disso, o que ele achava daquilo. Logicamente que tocamos no assunto Rubinho e tudo mais, né? Aí em determinado momento... uma entrevista fantástica. Eu pude perguntar para ele tudo que eu queria. Aí, em determinado momento, ele falou assim: satisfeitos, rapazes? Então vamos nos divertir agora? Eu falei, vamos lá, né? Aí ele começou... Pé embaixo. E coitado do cinegrafista no banco de trás, cara. E o cara batia desse lado, ia para o outro lado, batia a cabeça aqui, batia a cabeça. Mas eficiente, filmou tudo que ele tinha que filmar. E foi super bacana, porque eu achei que ele fosse dar uma volta assim, acelerando, ele deu 4 voltas. 4 voltas. Fominha, né? Imagina, eu dei 4 voltas numa Ferrari ao lado do Schumacher. Pô, e aí desceram. Um negócio histórico. Aí nós descemos e ele fez a assinatura toda. Curioso é o seguinte, ó, essa assinatura aqui, para o Regi Schumacher, 2009. Essa não é a original. Original de 10 anos antes. 10 anos antes tinha essa aqui que foi apagada. O tempo vai apagando, né? O tempo vai apagando. Aí eu falei assim, pô, como é que eu vou pedir uma outra para ele? Eu aproveitei um clima bem mais descontraído, que era o Festival das Estrelas, o Desafio das Estrelas do kart, Floripa. Que o Felipe Massa promovia em Floripa. Peguei ele e levei o capacete. Falei, ai, caramba, será que ele vai topar tudo? Aí falei para ele, olha, esse capacete você me deu assim. Ele falou, não me lembro. Eu falei, pois é, ó, pagou tudo. E peguei, já levei a caneta na mão dele, aí ele assinou de novo. É uma história bacana da minha estante. Que legal. Tá aí, então, mais um item da coleção do Regi aqui no quadro Estante do Regi, oferecida pelo BRB. Legal, Regi. A gente fez essa pausa exatamente porque a gente estava no tema Schumacher, Alonso superando Schumacher, o capacete dele está aqui com a gente. E a gente vai entrar justamente agora na fase de declínio do Alonso. Declínio não é que parou de vencer corridas, pelo contrário, continuou ganhando. Mas começou a virar o garoto problema, o garoto enxaqueca. Onde ele pisava, o ambiente ficava ruim. Você acha que o Lewis Hamilton teve uma contribuição para essa virada na cabeça dele, do tipo chegar lá e descobrir, caramba, eu não sou tudo que eu achava que eu era. Tem gente que pode ser tão boa quanto. Olha, se passou isso pela cabeça dele, passou e ele apagou e não contou para ninguém e nem para ele mesmo.
né? Para ele deve fingir que nunca passou, por aquilo que eu estava te E falando. ainda acha que é melhor e que o Ron Dennis é que deu uma... Totalmente. O Ron Dennis é que traiu ele e tudo mais. Porque ele foi para a McLaren para liderar a equipe e ser tricampeão do mundo. Era o melhor carro do grid, né? Então, quem vai ser o companheiro dele? Um estreante aí, um garoto bom, que a gente acredita muito, foi campeão da GP2, Lewis Hamilton, alguém que a Mercedes e a McLaren apoiam desde os 11 anos de idade, quando começou a carreira de kart. Ele deve ter pensado assim, legal, esse moleque aqui, que tal, eu vou ajudar o menino e ele talvez possa me ajudar também, por um nível de bom piloto e tal. Cara, essa relação durou muito pouco. A hora que ele percebeu que o companheiro de equipe dele era um cara que tinha ido lá para ganhar dele, porque era outro desses super campeões que põe na cabeça que eles têm condição de ganhar e só querem ganhar, né? Não querem ser segundo de ninguém. Aí ele viu que, esse moleque não me respeita. Eu, um bicampeão querendo ser tri, ele não me respeita. O negócio começou a degringolar. Aí teve um episódio fundamental nessa história, que foi um GP da Hungria. Naquela época, a classificação era um pouquinho diferente, né? Um formato diferente. E o Alonso parou no box para pôr um pneu para sair, para dar a última tentativa dele, e o Hamilton veio junto, parou atrás, e você vê o Alonso pronto para sair e não saía. Aí a equipe McLaren desesperada para que desse tempo também do Hamilton fazer a volta dele, e você vê nitidamente o Alonso olhando para o espanhol, que era o assessor principal dele, fisioterapeuta e tudo dele, nutricionista e tudo, olhando até que o espanhol autorize e ele vai embora. Então ele estava contando o tempo certo para que quando o Hamilton saísse do box não desse tempo para o Hamilton abrir volta. Então, olha isso. O nível que chega a coisa. Aí acabou de uma vez a relação, e o próprio Ron Dennis falou para ele, olha, não é legal isso, né? Mas enfim, o Ron Dennis também é outro que importa para ele mesmo era ser campeão. Então, campeão com o Hamilton, campeão com o Alonso, tanto fazia mais ou menos. Ele preferia, a partir desse momento, ele até preferia o Hamilton, mas ele sabe que tinha lá um bicampeão para lutar pelo título e continuou normalmente o ano dele. Conclusão que acabou dando errado para os dois. Os dois perderam e é isso, né? O Alonso estava declarando guerra ao companheiro de equipe. Naquele momento, o Hamilton não conseguiu sair para fazer a volta dele nessa prova da Hungria e o Alonso acabou punido. Ele ia largar em primeiro, fez a pole, mas os comissários entenderam que foi uma atitude antidesportiva de fato e tiraram a pole do Alonso. Jogaram ele para 5 posições para trás. Então foi um caso realmente grave, aí, de uma atitude grave dele. E uma punição por ética, né? Punição por ética, e depois é isso, né? Ele solta os cachorros também contra a própria McLaren, no caso da espionagem, é ele quem é o delator da espionagem. Então foi uma passagem assim que ele resolveu ser o homem-bomba lá dentro e implodiu a equipe, inclusive a ponto de perder o campeonato aqui no Brasil. E aí, quando você vê ele no pódio do GP do Brasil, em que ele perdeu o tricampeonato... Vibrando. Tá com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto, porque aqui, quando chegou no Brasil, ele já não tinha chance de ser campeão, mas o Hamilton, sim. Ele tinha, mas eram menores, né? O Hamilton tinha mais chance. E o Hamilton era praticamente campeão. Então, pelo Hamilton ter perdido o título, era o sorriso do Alonso, era a realização dele. E depois de tudo aquilo que ele fez, imagine um cara entrar um caso que não tinha nada a ver com ele, a espionagem da Ferrari com a McLaren e tudo, mas ele entrar e ele ficar sabendo do negócio e ser delator, né, contra a própria equipe, aí virou inimigo do Ron Dennis também. E o que acontece alguns anos depois? O cara volta a correr pela McLaren. Assim é a Fórmula 1, né? Business first, e os caras passam a borracha em qualquer coisa. Tá aí a Honda, acabou de anunciar a parceria com a Aston Martin, GP2 Engine, lá que o Alonso chamava o motor da Honda de GP2.
O Alonso provavelmente não vai estar mais no grid em 2026, mas de qualquer forma já apaziguaram, pelo menos publicamente, a história toda, né? O Alonso falou, não tem problema nenhum, e a Honda também, então os caras realmente passam por cima de qualquer questão, né? Agora, a gente sempre traz para você aqui também no Resenha Automotor curiosidades, detalhes interessantes dos nossos parceiros. E eu queria convidar vocês agora também para curtir com a gente aqui o Minuto Pirelli. Com mais de 150 anos de história, sendo 116 deles nas competições, a Pirelli hoje está presente em mais de 350 campeonatos espalhados pelo mundo e é reconhecidamente sinônimo de motorsport. Fornecedora exclusiva e patrocinadora da principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1, a empresa também equipa os principais campeonatos do planeta, como o WRC, Campeonato Mundial de Rally, e o GT World Series, além dos mundiais de motocross e o Superbike. No Brasil, a empresa equipa os carros da NASCAR Brasil, da Império Endurance Brasil, da Mitsubishi Cup, além do Superbike Brasil, entre outros. Uma importante plataforma de negócios da empresa, o Esporte a Motor cria 175 novos projetos a cada ano, totalizando 570 mil pneus de competição produzidos por temporada. Por aqui, os pneus utilizados na Endurance Brasil são produzidos na planta da Turquia, enquanto os compostos utilizados pela NASCAR Brasil Sprint Race são fabricados em Campinas. Esse para você, o Minuto Pirelli, aqui dentro do Resenha Automotor. Bom, Regi, e aí Fernando Alonso se despede da McLaren, tem a passagem que a gente já comentou aqui com o Crashgate, enfim, passagem ruim pela Renault, né? Uma segunda passagem ruim, e entra a Ferrari na vida dele, onde, de novo, ele vai ser garoto problema. Esse que foi o grande problema da carreira dele, porque ele entrou lá para ser o quê? Para ser o Schumacher da vez. Né? Se o Schumacher ganhou dos 7 campeonatos, ganhou 5 na Ferrari, ele falou, pô, agora eu vou ser pelo menos tricampeão, né? Coisa que ele não conseguiu lá na McLaren. Aí ele entrou, no começo ele conseguiu unir a equipe em torno de... Porque a equipe mecânico, engenheiro, tudo, no fundo é um grande admirador do piloto de muito talento. E o talento de Alonso também encantou os caras, então ele foi um agregador no início graças ao talento, mas logo viram o gênio que ele era, né? O gênio difícil que ele era. Ganhou corridas, chegou a lutar por um título, 2010 e 2012 aqui no Brasil também. 12 também, chegou a lutar por 2 títulos e tal. E por não ter conseguido esse título, o cara vai embora batendo as portas. Saiu um ano antes de terminar o contrato. Ele podia muito bem ter ficado lá, não tinha para onde ir. Ele tentou bater nas portas da Red Bull, que já pensando no que poderia ser. A Red Bull já estava na fase áurea, né? Desde o primeiro título dele, de 2010, que ele perdeu justamente para o Sebastian Vettel. Então, atrás do Petrov ali, né? Ele deve sonhar com o Petrov até hoje. Sonha com o Petrov, com a traseira do carro do Petrov até hoje. E ele, coincidentemente, pela Renault, né? Onde ele, Alonso, foi parar depois. Já tinha estado e foi parar depois. Então ele... Vou bater as portas da Red Bull. E a Red Bull desprezou. Não quero, Alonso. Talvez por isso já. Sabendo que foi um cara que teve problema na McLaren, que teve problema na Ferrari, estava saindo da Ferrari de um jeito muito estranho, né? Tipo, saiu porque quer, mas saiu fazendo questão de bater a porta. Né? E se ele ficasse mais um tempo lá, eu acho que a Ferrari era a equipe em que ele teria chance de fazer alguma coisa. Acabou ficando sem lugar nenhum. Acabou saindo de lá, voltando estranhamente para a McLaren, né? Aquilo que você disse, né? O business aceita tudo lá na Fórmula 1, com o Ron Dennis, que tinha sido o grande inimigo dele, multado em 100 milhões de dólares, a maior multa da história do esporte, né? Se a McLaren pagou, a gente não sabe, né? Pode ter pago de outras formas.
Pode ter pago de outras formas. Eu uma vez levantei essa hipótese, que estou longe de... É só uma cogitação, assim, mas nem posso dizer isso, que eu poderia ser processado por isso. Mas foi uma forma estranha como o Hamilton perdeu o título mundial em Interlagos, né? Logo no começo da corrida, ficando com o carro em neutro ali, tá tentando achar... E já nas provas anteriores, aquela da China. Eu acho que é isso, não é pecado dizer que foi estranho. Foi estranho. Não posso dizer mais nada que isso. Foi estranho. Pode ser uma forma de pagamento da multa. Mas, enfim, aquilo causou problema para todo mundo. E o Max Mosley com o Ron Dennis, que já não se davam, aí viraram inimigos totais. Aí, um pouco depois, veio aquele escândalo do Max Mosley, né? Escândalo envolvendo sexual, né? E mais, hein? Ele vestido de nazista, pesado, né? Um negócio pesado, que todo mundo aposta que foi acertado pelo Ron Dennis para acontecer aquilo, né? Aquele flagrante lá, feito pelo Ron Dennis. Bom, enfim, então o Alonso jogou fora essa chance, aí foi para a McLaren, jogou fora a chance da McLaren, e o que restava para ele também? Aí a gente vem na parte mais interessante, que é o que eu acho que nos traz o Alonso atual. O Alonso mais calmo, mais tranquilo, que é a redescoberta dele pela paixão pelo esporte. Porque aquilo que a gente falou, ele entrou tanto nessa questão de vencer a todo custo, e pula aqui, pula ali, e esse aqui não tá bom, não presta, é incompetente, que em determinado momento ele fica sem nada, e aí que ele redescobre o esporte fora da Fórmula 1, com o Le Mans, com a Indy, com o Rally Dakar, na Indy ficando fora de uma prova por absoluta incompetência, sim, da equipe. A McLaren ali não trabalhou legal, enfim, errou conversão europeia para americana, e o carro não andava. Então, assim, foi bom para ele ver esse mundo fora, ganhar a Alemanha, inclusive, liderar a Indianápolis, né, em outra participação, para voltar. Liderou 27 voltas. Liderou 27 voltas. Eu pensei que ele fosse ganhar. Também achei. Acabou tendo problema de motor, né? Então, eu acho que ele volta diferente, ele volta mais disposto a fazer essa passagem final na Fórmula 1 mais suave. Voltou Alonso Paz e Amor. Isso aí. Voltou, pegou um companheiro novo também, tipo Ocon. Claro que ele... Ficava feliz no começo, né? Depois os dois brigaram. Mas aquela vitória do Ocon, ele ajudou o Ocon. Ele foi o primeiro a pegar o Ocon no colo como se fosse um filho, né? E logo depois começou a romper também com o Ocon. Também. Então esse é Fernando Alonso, cara. Esse é um cara... O Ocon também não é um cara fácil, né? Ele também já brigou com o Pérez, então... Brigou com o Gasly. Não dá pra gente colocar só na conta do Alonso. Mas de fato, e agora com o Stroll ele está tendo uma ótima relação também, até porque, né, não há de ser diferente. Mas coisas que ele não precisava fazer e ele faz. Então... Não, está bem diferente. Eu vou lembrar vocês recentemente uma entrevista com a Mariana Becker, que ele foi mal criado. Estava naquele cabeça quente e tal. Mas isso já não é desculpável, eu já não gosto disso. Mas ele ter ido pedir desculpa na corrida seguinte foi bacana. Sim, né? Especialmente porque você fala, mas está bem orientado, mas mesmo assim, conheço alguns que não fariam. Não faria. A maioria não faria, ele inclusive. Foi procurar a Mariana para pedir desculpas, tal, e ela registrou isso no ar. Tal. Então, é um Alonso diferente, é um Alonso que está sorridente de vez em quando. Bom, pessoal, vocês curtiram aqui com a gente mais uma edição do Resenha Automotor, sempre com o apoio da Pirelli e do Banco BRB, o Banco de Brasília. Regi, que legal poder falar de um campeão como o Alonso. Tomara que a gente tenha mais edições aí voltadas especificamente para grandes nomes, porque acho que pintam histórias muito legais. Legal, tomara que sim. Agradeço aí o BRB e a Pirelli
e é muito importante a gente ficar contando histórias e o Thiago puxando de mim algumas coisas assim que estão lá no fundo, né? Que provavelmente eu não ia nem lembrar mais. É isso, meus amigos. Participem aí nos comentários, mandem seus recados também, inscrevam-se no canal e a gente se fala na próxima edição. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.